você está destruindo a sua paz e provavelmente nem percebe isso. E o mais perigoso é que você faz isso todos os dias, em pequenas coisas, em reações automáticas, em palavras que você solta sem pensar. Talvez você ache que o problema está no mundo, nas pessoas, nas situações difíceis que aparecem. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro problema está na forma como você reage a tudo isso? Hoje, você vai entender uma das lições mais poderosas do estoicismo, uma lição simples, mas que pode mudar completamente a forma como você pensa, sente e vive. Só que existe um detalhe: quase ninguém consegue aplicar isso de verdade. E não é porque é difícil, é porque exige algo que a maioria das pessoas evita: silêncio. Mas não o silêncio que você está imaginando. Não é apenas ficar quieto, não é se isolar, não é ignorar o mundo. É algo muito mais profundo. É o controle absoluto da sua reação. Pensa comigo, quantas vezes no seu dia você sente vontade de responder alguém? De se defender? De provar que está certo? De reagir a uma crítica? A uma mensagem? A uma situação desconfortável? Agora seja sincero, quantas dessas reações realmente melhoraram a sua vida? E quantas delas só te deixaram mais cansado, mais irritado, mais ansioso? A verdade é que a maioria das pessoas vive em um estado constante de reação. Elas não escolhem como agir. Elas simplesmente reagem. Alguém fala algo, você responde. Algo te incomoda, você reage. Algo te atinge, você tenta controlar. E nesse ciclo, você vai perdendo algo extremamente valioso: energia mental, clareza, paz. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, já dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Mas existe um ponto aqui que pouca gente entende. Você só começa a ter poder sobre sua mente quando aprende a não reagir imediatamente. E é aqui que entra o verdadeiro poder do silêncio. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é controle. Mas a maioria das pessoas interpreta errado. Elas acham que ficar em silêncio é perder, que é deixar o outro ganhar, que é não se posicionar. Mas na verdade, é o oposto. Quando você reage a tudo, você está sendo controlado por tudo. Quando você responde a tudo, você está sendo guiado por tudo. Quando você precisa provar algo o tempo todo, você está preso. Agora pensa em alguém que não reage impulsivamente. Alguém que observa antes de falar. Alguém que escolhe quando falar. E quando não falar, essa pessoa transmite o quê? Controle, presença, força. E isso não é coincidência, porque o silêncio cria espaço. Espaço para pensar, espaço para escolher, espaço para não ser escravo dos próprios impulsos. Mas aqui está o problema que destrói a maioria das pessoas. Elas não suportam o silêncio. Não o silêncio externo, mas o interno. Porque quando você para de reagir, você começa a se ouvir. E o que aparece ali nem sempre é confortável. Ansiedade, insegurança, medo, impaciência. E é por isso que tanta gente prefere continuar reagindo, falando, discutindo, se distraindo, porque isso evita o confronto com o que está dentro. Só que quanto mais você foge disso, mais você perde o controle. E mais longe você fica da paz que tanto procura. Agora deixa eu te mostrar algo simples, mas extremamente poderoso. A partir de hoje, toda vez que algo te incomodar, não responda imediatamente. Espere 5 segundos. Só 5. Respira, observa, sente. E só depois, decide. Parece fácil, não é? Mas é exatamente aqui que quase todo mundo falha. Porque nesses 5 segundos, seu impulso vai gritar. Sua mente vai querer reagir. Seu ego vai querer provar algo. E se você ceder, tudo continua igual. Mas se você sustentar esse silêncio, algo começa a mudar. Você começa a perceber que nem tudo precisa de resposta, nem tudo precisa de reação, nem tudo merece sua energia. E isso é libertador, porque você começa a escolher melhor suas batalhas, começa a economizar energia,
começa a se preservar e, mais do que isso, você começa a enxergar as coisas com mais clareza. Situações que antes te abalavam passam a não ter o mesmo impacto. Palavras que antes te afetavam perdem a força e, aos poucos, sua mente desacelera. Mas tem uma verdade que você precisa encarar. O silêncio revela algo que muita gente não quer ver. Você não controla sua mente, ainda. E tudo bem, porque ninguém nasce controlando. Mas todo mundo pode aprender. E esse aprendizado começa exatamente aqui. No momento em que você decide não reagir. No momento em que você escolhe o silêncio. E quanto mais você pratica isso, mais forte você fica. Mais estável. Mais consciente. Mais livre. Agora imagina isso aplicado no seu dia a dia. Uma discussão que não vira briga. Uma crítica que não vira ferida. Uma situação difícil que não vira sofrimento. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como reage. E isso muda tudo. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quando você reage impulsivamente, você alimenta essa imaginação. Você amplia o problema, você cria mais sofrimento. Mas quando você silencia, você corta esse ciclo. Você volta para o controle. E isso traz algo raro hoje em dia: paz. Não uma paz superficial, mas uma paz interna, que não depende do que acontece fora, que não depende das pessoas, que não depende das circunstâncias. Agora eu quero te propor um desafio simples, mas transformador. Hoje, durante um momento do seu dia, escolha ficar em silêncio, de verdade, sem pegar o celular, sem se distrair, sem falar, só observar seus pensamentos, suas emoções, sua respiração. No começo, vai ser desconfortável. Sua mente vai correr, vai querer fugir, mas fica, permanece, porque é nesse silêncio que você começa a se encontrar. E quanto mais você pratica isso, mais você percebe algo curioso. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa se envolver em tudo. Você não precisa carregar tudo. E isso tira um peso enorme das suas costas. Agora me diz uma coisa: quantas vezes você já se arrependeu de algo que falou? E quantas vezes você se arrependeu de algo que não falou? Na maioria das vezes, o problema não é o silêncio, é a impulsividade, é a falta de controle, é a necessidade constante de reagir. E quando você entende isso, você começa a mudar, não de forma forçada, mas de forma consciente. Você começa a falar menos e observar mais, reagir menos e compreender mais, se desgastar menos e viver mais leve. E isso é exatamente o que os estoicos buscavam. Não controlar o mundo, mas controlar a si mesmos, porque no final, não é o que acontece com você que define sua paz, é como você reage, e o silêncio é a chave para isso. Então hoje, antes de responder algo, antes de reagir, antes de falar, lembre disso. Você não precisa. Você pode escolher o silêncio. E nessa escolha, existe um poder que quase ninguém usa, mas que pode transformar completamente a sua vida. Agora eu quero saber de você. Você conseguiria ficar um dia inteiro em silêncio? Responde aqui, porque a forma como você lida com essa pergunta já diz muito sobre o controle que você tem sobre a sua mente. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já entendeu. Entendeu que continuar reagindo da mesma forma só vai te manter no mesmo lugar. Mas o silêncio pode te levar para outro nível. Um nível onde você não é mais dominado pelas suas emoções, onde você não precisa provar nada para ninguém e onde a sua paz não depende do caos lá fora. Agora, me responde com sinceridade. Você quer continuar sendo controlado por tudo ao seu redor ou quer começar a controlar a sua própria mente? Se esse vídeo te fez refletir, nem que seja por alguns segundos, já valeu a pena. Então faz o seguinte, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que também estão perdidas na própria mente. E se você quer aprender a ter mais controle, mais clareza e mais paz todos os dias, se inscreve no canal agora.
Porque os próximos vídeos vão aprofundar exatamente isso. E me responde aqui embaixo. Quero muito saber, você acha que consegue ficar um dia inteiro em silêncio? Ou percebe que já está preso demais nas suas próprias reações? E mais importante, o que mais te impede hoje de ter paz de verdade?